como viviam, o que faziam, o que comiam, como surgiram. Segundo a lenda, há muito tempo atrás, havia uma grande tribo guerreira, que denominava-se Mexica e vivia numa região chamada Aztlán, situada no sudoeste do atual Estados Unidos, onde viviam como nômades. No entanto, tiveram de sair de lá, devido a uma seca, e seguiram rumo à terra da profecia. A profecia dizia que seu novo lar seria onde avistassem uma águia devorando uma cobra sobre um cacto. Este seria o sinal divino para o local da construção da sua cidade, onde lá poderiam formar um poderoso império. Com esse pensamento, os astecas seguiram para o sul, até uma região próxima ao lago Texcoco, onde foram hospedados por um rei de uma tribo local. Esse rei teria oferecido sua filha adolescente em casamento ao líder asteca por volta de 1325. Como parte do ritual, 5 nobres mexicas conduziram essa jovem ao templo cerimonial, mas, quando chegaram ao local, eles a sacrificaram, em nome do deus da fertilidade. Nesta noite, o rei hóspede foi convidado para a cerimônia do casamento, mas tudo o que viu foi um sacerdote dançando com a pele de sua filha. Enfurecido, ele ordenou que os soldados perseguissem os astecas. Estes fugiram para o lago Texcoco e se refugiaram em uma ilha pantanosa do lago, onde o chefe asteca Tenoch avistou a águia, devorando uma serpente em cima de um cacto, sinalizando que ali seria seu novo lar. Ali fundaram Tenochtitlan. Desde quando Cristo veio ao mundo, existiam civilizações urbanas, sedentárias e agrícolas. Os últimos povos a chegarem ali na região do Planalto Mexicano foram os astecas, que foram logo criando uma raiz e se misturaram lá com os toltecas, com a aliança das cidades Texcoco e Talcopan, fazendo surgir assim o Império Azteca. O Império Azteca ele tinha mais de 500 cidades-estados e cada uma delas possuía um rei que era mundão, super rígido e não falava com ninguém que não fosse sacerdote. Havia uma união entre Estado e religião que formava a famosa teocracia. Deuscracia, governo. Então era o quê? O governo de Deus. Então as pessoas acreditavam que o imperador era um representante de Deus aqui na Terra. E se eles os desrespeitassem, estaria desrespeitando o próprio Deus. O imperador ele era escolhido por uma assembleia de guerreiros, mas ela se desfez e deu origem a um conselho que escolhia o imperador dentro de uma própria família, formando assim uma sucessão hereditária. Eles tinham uma tradição militarista. O Estado era chefiado por um imperador que contava com o auxílio de funcionários da administração das terras, construção de império, conquista de novas terras e um contato lá entre os homens e os deuses. Logo depois vinham os comerciantes, que eram conhecidos como os potecas, e os artesãos. Muitos deles eram admirados por sua habilidade em complexas técnicas, como a ourivesaria e a confecção de peças e plumas. Como eles representavam uma parcela significante lá da economia asteca, muitos deles eram obrigados a pagar tributos ao Estado. Eles também realizavam lá trabalhos pelo império e a espionagem. Grande parte da sociedade asteca eram os camponeses, e este recebia orientação do Estado para o trabalho do cultivo de terras ou trabalho em obras públicas. Ao se casar, o camponês recebia um lote de terra do Estado para administrar, e em troca disso ele recebia vestimenta, comida e educação para os seus filhos, que se dividia em comecaques, que era a educação do sacerdote, e a depoticária, que era a educação comum. E no mais baixo extrato da sociedade asteca estavam os escravos, que muitas vezes eram tratados bem, apesar de os escravos de guerra serem muitas vezes oferecidos em sacrifício. Os escravos eram eleitos para trabalhar nas obras públicas, como estradas, templos e pirâmides. E de acordo com a sua condição, poderiam usufruir de uma nova seção social. Tenochtitlan, a atual cidade do México, era situada numa região de pântanos próxima ao lago Texcoco. Então, peixe lá era fácil, mas eles iam viver só de peixes?
Não tinha espaço para plantar, mas eles eram inteligentes e dotados de uma tecnologia bastante poderosa para a época. Então eles construíram obras de drenagem e as chinampas, que eram ilhas artificiais de cultivos, onde plantavam, adubavam com cocô e colhiam milho, pimenta, tomate, cacau e outros. O Estado era proprietário das terras e a comunidade detinha a posse útil e pagava impostos sobre a produção. É importante lembrar que eles também viviam, é óbvio, da caça, já que era um povo que sabia manusear bem uma arma. Boa parte das informações que temos sobre os astecas provém das pinturas em paredes de templos, tecidos ou potes de cerâmica. Com cores fortes, os artistas representavam cenas do cotidiano, batalhas, rituais e imagens de personagens importantes do Império. As pinturas eram chapadas sem profundidade e muitas vezes não seguiam proporcionalidade, não. Eles também fizeram estátuas de corpos humanos e figuras sagradas. A escrita era representada por desenhos e símbolos e sua língua era o náhuatl. O calendário maia foi utilizado com modificações pelos astecas. Era dividido em 18 meses e cada mês vinha com 20 dias. E desenvolveram diversos conceitos matemáticos e de astronomia. Os astecas se destacaram na construção de templos, pirâmides e outros tipos de prédios. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, era uma cidade muito bem estruturada do ponto de vista da arquitetura e engenharia, contando com diversos templos, palácios, mercados e monumentos. A dança, música e canto estavam presentes na vida dos astecas. Acompanhavam matrimônios, funerais e eventos políticos, sacrifícios, rituais religiosos também.